Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius mais uma vez, aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso tópico gramatical de vozes verbais. Vamos continuar falando do nosso gênero textual, os poemas, e vamos observar como as vozes verbais influenciam no significado. Muitas vezes, uma oração, uma expressão que pode parecer tranquila, simples, normal, na verdade tem um significado por trás que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção. E as vozes verbais vão nos dar essas indicações, ok? Então pega todo aí o teu material, caderno, livro, enfim, para a gente dar conta da nossa proposta para hoje. Primeiramente, nós vamos usar o livro didático, tá? Então, já pega o teu livro, pega o caderno para anotar as questões. Inclusive, vale aqui uma observação. Estamos na terceira unidade, então, as atividades que vão ser colocadas, vocês só vão enviar para mim, para o meu e-mail, as da terceira unidade, ok? O que foi da primeira e da segunda. Se você não mandou, não precisa mandar mais. Elas não estão mais sendo pontuadas. É da terceira unidade para frente, ok? Então, abra um livro, página 166. Nós vamos observar aqui rapidinho, vamos falar do gênero poema e vamos comparar com um outro gênero, que é o gênero cartoon, ok? 166, nós temos o seguinte nesta página. O poema que você acabou de ler, aquele poema que nós trabalhamos na aula anterior, vocês estão lembrados já qual é? O Poeta e a Rosa, aquele de Vinícius de Moraes, que falava sobre as pessoas pensarem só na parte bela, da questão positiva do poema e deixar de lado as questões sociais. Pois é desse poema que a gente vai se relacionar. Esse poema aborda um problema social que preocupa atualmente e que, por isso, está presente em diversos textos, em diferentes gêneros. É o caso do cartoon que você vai ler agora. E aí observa. Esse cartoon não tem texto, é só a imagem. Mas observa os detalhes. Temos aí uma criança em evidência, uma criança pobre. Observa que ela está sem roupa, está descalça. Sem roupa não, né? Sem camisa, está vestida, está descalça. Vendendo aí o que seria um coração, um pirulito, talvez, enfim. Representando aí sentimento. Olhando para o fundo, e lá atrás seria uma família feliz, uma família contente, o pai, a mãe, um filho com um pirulitozinho lá, com um coraçãozinho daquele, Então veja que interessante. Enquanto de um lado tem lá as pessoas felizes, tranquilas, a família bem, do outro lado tem aquela criança que está passando necessidades. Então veja aí o cartoon trazendo mais uma vez essa temática. Primeiro, o gênero cartoon caracteriza-se principalmente por apresentar uma crítica sobre algum fato da realidade ou denunciar um problema social. Essa crítica é transmitida por meio de uma mensagem impactante que preferencialmente deve ser assimilada com rapidez e, ao mesmo tempo, deve sensibilizar o leitor. Letra A. Que fato da nossa realidade é denunciado nesse cartoon? Então aí você vai expressar qual é a denúncia que está sendo feita com esse gênero. Letra B. Você achou impactante? Você achou que é uma mensagem que chama a atenção das pessoas? Sim ou não? E por quê? Então adiciona aí o teu comentário. Questão 2. Também é pessoal. Nesse gênero, o uso da linguagem visual é muitas vezes mais eloquente que o da verbal. Nesse cartoon, por exemplo, utiliza apenas visual. Percebeu que não tem nada escrito? Você sentiu falta do trabalho com a linguagem verbal? Ou seja, não tem nada escrito nesse cartoon. Atrapalha a compreensão da mensagem? Acha que a imagem por si só conseguiu dar conta de comunicar a mensagem pretendida? Então, esse texto sem nada escrito, só a imagem,
Conseguiu passar a mensagem, não conseguiu, o que prejudicou, enfim. Você vai também tecer aí a sua opinião, tá? Tem duas linhas para você trabalhar isso, então não coloca uma resposta com duas palavras só não, tá? Realmente coloca aí uma opinião, uma posição sobre esse texto. Na página seguinte, temos mais duas questões. Número 3. Embora o poema O Poeta e a Rosa, de Vinícius de Moraes, e esse cartoon sejam textos de gêneros bem diferentes, é possível estabelecer relações semelhanças entre eles. Quais aspectos a seguir permitem a aproximação? Então aí você vai observar isso, tá? No encontro remoto a gente pode comentar essa questão, mas aí o que eu quero chamar a atenção é, você tem 6 opções, mas se liga na pergunta, quais dos aspectos? Tá no plural, ou seja, pode marcar mais de uma alternativa. Se lembra sempre disso. Se liga, toda vez que for múltipla escolha, se liga na pergunta. Se a pergunta tiver no singular, apenas uma alternativa. Se tiver no plural, pode ser mais de uma. Então, nesse caso agora, pode ser mais de uma. Ok? Muito bem. E a pergunta 4, você vai associar as informações com os dois textos. Número 1, vai colocar se a informação está relativa ao poema de Vinícius de Moraes, ou número 2, se for sobre esse cartoon do Pirulito. Então temos aí 6 opções também. E agora vai colocar número 1 ou número 2. Ok? Muito bem. Então aí temos mais uma vez o trabalho voltando para o gênero do poema, agora em formato, né, relacional com outro gênero. E no encontro remoto a gente vai comentar essa atividade. Então, se liga aí, responde com bastante calma e atenção para que a gente comente na nossa aula. Muito bem, agora nós vamos falar mais uma vez sobre vozes verbais. Só que aí, antes de vir com a diferença entre voz passiva sintética e voz passiva analítica, que foi o que eu fiquei devendo para vocês na aula anterior, eu trouxe aqui 2 capas de jornais para a gente analisar. Um detalhe, essas capas, elas são do domingo e da segunda-feira da semana anterior. Vocês vão estar vendo essa aula, né? Na próxima segunda-feira, na semana seguinte. Então, não é uma capa do dia que você está assistindo. É uma capa de uma semana anterior. Lembra disso para depois não ficar perdido. Eu olhei o jornal, fui pesquisar e não achei essa capa que o professor mostrou. Porque a gente tem uma diferença, né? Eu estou gravando a aula antes de vocês assistirem. Então, se liga nesse detalhe. Olha aí, a primeira capa para vocês é de domingo, 2 de agosto. No caso, para vocês, já faz mais de uma semana. Para mim, estou gravando é ontem. Okay? Então, a gente tem uma diferença temporal interessante. E aí eu quero chamar a tua atenção para vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Ativa, quando eu faço a ação. Passiva, quando eu recebo essa ação. E reflexiva, quando faz e recebe ao mesmo tempo. E aí nós vamos trabalhar com as manchetes, ok? Temos 2 aqui. Temos a primeira aqui em cima, ó. Duelo entre Santa Cruz e Salgueiro. Ok? E temos aqui a segunda. Pandemia desafia professores. Ao observar, para a gente analisar vozes verbais, o primeiro detalhe é: a gente só analisa se houver verbo. Se liga nisso, a gente já vem falando isso desde o 7º ano, desde o 6º ano, que a classe gramatical dos verbos é a mais importante. Então, se eu for falar de vozes verbais, eu só posso analisar se tiver verbo. Se não tem verbo, eu não analiso. Se liga aqui, ó. Duelo entre Santa Cruz e Salgueiro. Essa capa do domingo, quando aconteceu o primeiro jogo da final. Eu não sei quem é o campeão do Campeonato Pernambucano, se é o Santa Cruz, se é o Salgueiro. Vocês estão assistindo, a final já aconteceu, então vocês já sabem quem é, qual dos dois. Eu não sei, porque eu estou gravando antes da final, então se liga aí nesse detalhe, veja a questão temporal de novo. Mas olha a questão de vozes verbais. Duelo entre Santa Cruz e Salgueiro. Qual é a voz verbal aqui? Nenhuma. Por que não tem voz verbal? Porque não tem verbo. Percebeu? Olha, duelo, substantivo, entre, preposição, Santa Cruz, substantivo próprio, e, conjunção, Salgueiro, substantivo próprio. Ou seja, não tem verbo. Se não tem verbo, eu não analiso nenhuma voz verbal.
Se liga nisso, porque pode aparecer nas questões, inclusive no teu livro, ou nas questões que eu passar para você observar. E você vai colocar, como é que você vai dar uma informação, vai dizer qual é a voz, se não tem verbo. Percebeu? Se liga que isso pode ser uma casca de banana, tá? Eu já estou dando um spoiler, porque no livro vai aparecer questões desse tipo. Agora, observa aqui embaixo. Pandemia desafia professores. Ok? Agora nós podemos olhar a voz verbal. Porque, ó, o verbo está aqui, ó. Desafia, né? O verbo desafiar. Aí agora, nessa situação, qual é a voz verbal? É ativa, passiva ou reflexiva? Olha, pandemia desafia. Então, a pandemia aqui é o agente. É a pandemia que está desafiando. Então, é voz ativa. Ok? Preste atenção no detalhe. Lembra quando a gente fez o estudo de análise sintática aqui? Para ocupar a posição de sujeito, não precisa ser uma pessoa? Pois é. Pandemia aqui no caso não é uma pessoa. É uma classificação para uma situação contextual que nós vivemos. Mas, nessa estrutura sintática, pandemia ocupa o papel de sujeito. Lembra de SVO? Sujeito, verbo, objeto? Pronto. É basicamente isso. Então, aqui, pandemia desafia professores é voz ativa. A pandemia está em evidência, é a primeira palavra, está realizando a ação de desafiar. Percebeu? Agora, se eu inverter, como seria a voz passiva? E isso é uma coisa que a gente vai ver também na aula de hoje. Pandemia desafia professores. Qual é o contrário? Os professores são desafiados pela pandemia. Percebeu? Voz ativa, a pandemia desafia. Voz passiva, os professores são desafiados. Ok? Agora, é os professores que estão em evidência, mas a voz foi invertida. Isso é um detalhe. Voz ativa e passiva, uma pode ser o contrário da outra, se a gente trocar de posição. Se liga nesse detalhe. Olha a outra capa. Agora é a capa da segunda-feira. Ok? O dia seguinte, no caso, já faz uma semana para vocês que estão assistindo agora. Temos também duas manchetes, mais uma vez aqui, relativa ao jogo, tá? Mais uma vez digo, afinal, para mim ainda não aconteceu, tá? E vamos observar a voz verbal. E aqui tem uma questão que eu falei na aula anterior e eu quero deixar bem claro para vocês. Ó, Guedes já avalia a opção da CPMF. Guedes é a pessoa, ele está avaliando. Então, ele é o agente. Então, é voz ativa. Ele está fazendo a ação de avaliar. Tá? Então, não tem dificuldade. Voz ativa aqui, bastante fácil. Preste atenção aqui agora. No sertão, Santa fica no 1 a 1 com Salgueiro. Santa Cruz ficou no 1 a 1 com Salgueiro. Santa Cruz realizou a ação. Então é voz ativa também. Agora preste atenção no detalhe. Lembra que eu disse para vocês que o que fica primeiro, o que está em evidência na oração é o mais importante? Pois é. Aí eu te pergunto, por que Santa Cruz está aqui no começo? Porque é o Santa Cruz que fica no 1 a 1 com o Salgueiro. E não dizer, o Salgueiro ficou no 1 a 1 com Santa Cruz. Pois é. Parece que é só trocar a ordem das palavras, mas não é. Uma das funções das vozes verbais é dar evidência ou deixar com menos evidência uma informação. Quando eu digo aqui, ó, Santa Cruz fica no 1 a 1 com o Salgueiro, sabe o que eu estou querendo dizer? Na verdade, eu não. Sabe o que o escritor dessa manchete quis dizer? Que o resultado foi ruim para o Santa Cruz. Porque o Santa Cruz é melhor time do que o Salgueiro. Então ele ficou no 1 a 1 com o Salgueiro. Ou seja, ele está exaltando, está elevando a qualidade do Santa Cruz e diminuindo a qualidade do time do Salgueiro. Aí você pode perguntar, tudo isso está dito aí só por causa da voz verbal? Sim. A posição de evidência de sujeito na oração influencia na interpretação. Aqui poderia ser
Salgueiro fica no mão com Santa Cruz? Sim. A voz verbal seria a mesma, a voz ativa também. Mas o significado que queria ser dito não era esse. Entendeu? Então, isso era a função social da voz verbal. Eu queria deixar mais claro para vocês. Toda voz verbal tem uma função. Não é aleatório. Escolher colocar a voz ativa ou escolher colocar a voz passiva. Existe um motivo. É esse motivo que a gente precisa interpretar também. Ok? Não é só classificar. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Não. Não é só classificar. É também entender por que isso foi feito. Qual é o sentido, qual é o significado que eu quero dizer com isso. Ok? Muito bem. Trouxe aqui 2 capas para mostrar para vocês. Essa vai ser uma das nossas estratégias. Nossas atividades vão ter capas de jornal com indicações para que a gente analise esses motivos, tá? Então, já te acostuma. Se você ficar curioso, vai no Google, pesquisa capa de qualquer jornal do país e fica olhando as manchetes, porque tem muita coisa para a gente analisar com esse material. Muito bem. Agora sim, vamos para a nossa parte, né, que ficou faltando na aula anterior e vamos falar de vozes verbais. Vou aqui rapidinho fazer o esquema. Ó. Vozes, a gente já viu. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Esse esquema já foi trabalhado na aula anterior. Coloquei aqui só a indicação porque já foi bastante claro para vocês. Agora, nós vamos ver o que ficou faltando é a diferença da voz passiva. Temos 2 tipos. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. E é isso que eu vou colocar para vocês agora. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Ok? Muito bem. As duas são voz passiva, sim. As 2 vozes se encaixam na voz passiva. O que vai ser diferente é a forma como vai ser escrito. Se liga. Na voz passiva analítica, nós vamos ter 2 verbos. Um vai ser o verbo ser, que a gente vai chamar de verbo auxiliar, e um verbo que a gente vai chamar de verbo principal. Ok? Então, quando a gente tiver voz passiva analítica, a gente vai ter uma oração com 2 verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Lembra do exemplo que eu coloquei para vocês? Fazendo a comparação lá naquela manchete. Pandemia desafia professores. Vou colocar aqui a voz passiva agora. Professores são desafiados pela pandemia. Ok? Percebe aí agora. Por que é voz passiva analítica? Eu tenho 2 verbos. São desafiados. Então aí, ó, são desafiados. 2 verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Então isso é voz passiva analítica, ok? E a voz passiva sintética? O que é que vai acontecer? A gente vai ter o verbo, obviamente, mas o que vai ser utilizado é o pronome oblíquo. Lembra que são pronomes oblíquos? Pronome pessoal do caso reto é aquele que serve para as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, nós, eles. O pronome oblíquo serve para referenciar objeto. E o pronome oblíquo que a gente vai usar é o pronome oblíquo se. Ok? Voz passiva sintética. Usando o pronome se, é bastante comum em exemplos como esse aqui, ó. Vende-se casas.
vendem-se casas. Por que aqui é voz passiva? Porque a casa não está realizando a ação. E o sujeito seria esse pronomezinho aqui. Percebeu? Então, na voz passiva sintética, a gente tem a voz passiva, a casa está recebendo a ação, ou seja, a casa está sendo vendida, só que ela não vai ser escrita com dois verbos, vai ser escrito com o pronome oblíquo. Percebeu na minha explicação que eu consigo entender voz passiva porque eu fiz a transformação? Ó, vende-se casas. O que é vende-se casas? É a mesma coisa de as casas são vendidas. Percebeu? Vende-se casas significa casas são vendidas. Dois verbos. Por isso que é voz passiva. Beleza? Então aí, ó, voz passiva analítica, eu uso dois verbos. Voz passiva sintética, eu uso um verbo só e o pronome oblíquo se. Agora, tem um detalhe que eu quero chamar a tua atenção. Presta bastante atenção. Anota isso no teu caderno, tá? Com bastante cuidado. Esse pronome oblíquo se, vou colocar ele bem grande aqui, ó. Esse pronome oblíquo se, ele serve para duas vozes. Como assim? Pois é. O pronome se serve para voz passiva sintética, que é isso que a gente acabou de ver. Mas, se você lembrar da nossa aula anterior, o pronome se também serve para voz reflexiva. Quando eu digo, eles se casaram, ela se cortou. Percebeu? O pronome se também é usado na voz reflexiva. Pois é. Aí você fica pensando, pronto, e agora? Como é que eu vou saber se o pronome é voz passiva ou se é voz reflexiva? Porque os dois usam o mesmo. Aí tem a tua dica aqui, ó. Se liga nesse detalhe. Voz passiva sintética, ó. Vende-se casas. Usa o hífen. Percebeu? Vendem-se casas. O pronome está junto do verbo com o hífen. Na voz reflexiva, não usa o hífen. Então aí, essa dicasinha aqui você vai utilizar. Ah, então aqui, ó, só para relembrar. Opa, aqui troncho esse. Então só para relembrar, olha. Ela se cortou. Pronto. Percebeu? Olha o pronome se. Quando ele está junto do verbo com o hífen, voz passiva sintética. Quando ele está separado do verbo sem hífen, está sozinho, olha ele sozinho aqui, voz reflexiva. É o mesmo pronome sim, mas a forma de escrever é diferente. Então, anota isso aqui, porque vai ser muito útil no teu processo de análise. Beleza? Muito bem. Chegamos no final e eu vou só finalizar com vocês indicando as atividades. São duas, ok? A primeira, você vai usar o livro didático. Deixa eu até ver aonde é que eu vou anotar isso aqui. Está aqui embaixo. A gente vai usar o livro didático, está aqui. No teu livro, a gente vai para a página 169 e 170. Enganchei foi tudo aqui. 179 e 170, ok? É a questão aí da explicação de vozes verbais. Tem um textinho bem interessante. 179 a 170. Você tem também página 172 a 174, e aí você vai observar a diferença das vozes com uma série de exercícios. E por fim, assim que eu terminar de falar,
vai aparecer uma foto aí para vocês com algumas orações. Aí, essas orações, você vai anotar no seu caderno e vai fazer a classificação. Se está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Na nossa próxima aula, a gente vai comentar cada uma dessas orações, ok? Então, responda essas questões no livro. A foto vai aparecer agora no final. Faz no caderno e envia no e-mail para mim. Te liga! Tem gente que está com a pontuação lá embaixo porque não manda a atividade. Então, não perde essa oportunidade. Lembrando que agora só é válida da terceira, né? Muito bem, chegamos no final. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.